O amor do ajudante. Novo subtítulo. Gostaria de dizer sobre o amor, também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entrarmos nesse amor? O que acontece com o cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora comparem isso. Se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor, o que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos da alma. Mas se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele com esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica de repente livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade pode-se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele nem o ajudante têm resistências. Gostaria de dizer algo mais, ainda neste contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai com seu movimento e abençoa o movimento de sua alma. Aonde quer que seja que esse movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte, nos abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imagine você que alguém diz algo e o ajudante interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente, bem, ele não vai conseguir mesmo, e faz uma objeção, por exemplo. Não se pode confiar que ele consiga. Esses tipos de comportamento atuam na alma do outro como uma maldição. Ou então, o que é pior ainda, eu determino o que é possível para ele. Então ele não tem mais chance. Portanto, o amor sereno deixa estar, e o que ele deixa estar é abençoado por ele. Novo subtítulo: Distúrbios de personalidade múltipla. O pai esteve na SS. Participante. Trata-se de uma mulher que tem 25 anos de idade e um distúrbio de personalidade múltipla. Hellinger, o que significa isso? Quantas pessoas são, então? Participante: 20, 30. Hellinger, se fôssemos reduzir, quantos deveríamos então pegar? Participante: uma. Hellinger, vamos pegar duas para sermos prudentes. O que ela faz quando tem esse distúrbio múltiplo? Participante: ela tem muitos ajudantes. Hellinger, o que ela faz então? Participante: ela fica agressiva com a mãe. Algumas vezes chega a atacá-la. Hellinger coloca a mãe e o pai, um em frente ao outro, a mãe e o pai. Depois de um certo tempo, a mulher vira-se para a direita. Hellinger coloca um outro homem à sua vista. A mãe desvia-se desse homem. Hellinger coloca a filha na constelação. A filha olha alternadamente para o homem e para a mãe. Então desvia recuando também do homem. A mãe afasta-se mais ainda e vira-se para a filha. Ambas sorriem uma para a outra e afastam-se do homem. Então a filha dirige-se à mãe e as duas se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a mãe em frente ao outro homem, que é obviamente seu pai. O homem desvia o olhar, a mãe olha para o chão, olhando de vez em quando para ele, mas desvia o olhar e põe-se do lado. Nesse íntere, o pai da cliente vira-se para ela. Hellinger para a participante. Quem tem esse distúrbio? Participante. A mãe. Hellinger. Exato. Talvez tenha também uma morta aí. Participante.
O pai esteve na SS. Hellinger. A filha está olhando mesmo para o chão. Hellinger conduz o pai da cliente mais para a frente. Hellinger para o pai da cliente. Que tal agora? Pai, melhor, muito melhor. Hellinger então para a filha diz: Que tal para você agora? Filha, estou balançando para a frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Eu não consigo ficar firme em pé. Hellinger a conduz até o pai. Ambos olham um para o outro e se abraçam. A mãe olha para eles. Hellinger, depois de um certo tempo, para os representantes. Ok, agradeço a vocês. Novo subtítulo: Meditação. Vítimas e agressores. Hellinger para participante. Sente-se ao meu lado, agora vou fazer uma meditação e você é a cliente. Você representa a cliente, está bem? Participante diz que sim. Hellinger pede que ela feche os olhos e para o grupo ele diz: vocês também podem fazer se quiserem. Então ele inicia a meditação. Imagine que à sua esquerda estão as vítimas do pai de sua mãe e ela está à direita com seus companheiros. Você olha para lá e para cá e escuta um e outro, os gritos de morte e os gritos dos agressores, de ambos. Então agora uns estão mortos e outros também, todos calados. Agora tome ambos em seu coração. Ambos os grupos. Passa-se um certo tempo e depois Hellinger pergunta à participante: que tal? E a participante responde: que bom, que muito bom. Hellinger pergunta: pode deixar assim? E a participante diz: sim, eu agradeço-lhe muito. E Hellinger termina dizendo ok, bom, e se dirige novamente ao grupo, continuando. Há 2 anos atrás tive uma experiência impressionante em Taiwan. Havia uma mulher totalmente agressiva em relação ao pai. Não pudemos fazer nada com ela. Dela vinha algo violento que estava claro que não era uma sensação pessoal. Então tive a seguinte imagem. Nela estão chorando as mães chinesas oprimidas. Através dela se manifesta isso. Para a participante, ele diz: talvez isso a ajude aqui. E a participante responde: isso ajuda. Novo subtítulo: Eu tomo conta da mamãe. Participante inicia contando a história. Trata-se de um garoto de 11 anos que tem um grande medo de separação. Ele não consegue dormir de noite sem a sua mãe. Isso significa que não consegue dormir em nenhum outro lugar e não consegue participar de atividades de grupo, tais como excursões escolares. E Hellinger pergunta: o que há com o pai? E o participante continua: o pai já foi casado e tem uma filha de 17 anos desse casamento. Hellinger: onde o pai dorme? Participante: com a mãe do garoto, mas ele é motorista de caminhão e está quase sempre na estrada. Hellinger: tem uma imagem estranha. Ele diz para o pai: eu tomo conta da mamãe. Participante: já pensei nisso também. Então Hellinger diz: melhor do que isso não é impossível. E a participante continua: tenho a sensação de que não vai nem para frente nem para trás. Hellinger então diz: você diz para os dois virem, talvez faça a constelação e deixe o garoto dizer ao pai: eu tomo conta da mamãe. Não vai acontecer nada de mal aí. Sim? Participante então diz sim. É uma boa ideia. Ainda para complementar, a mãe quase morreu ao dar à luz ao garoto. Ele veio ao mundo através de uma cesárea. Hellinger continua: agora foi acrescentado um outro elemento. Eu tomo conta de você para que você não morra. Isso tem a força maior. Participante responde: sim, sinto isso também. E Hellinger continua: está bem, o resto você tem feito tudo de modo admirável. Participante: não sei como devo continuar a trabalhar.
Hellinger. Agora você tem uma imagem. Vê o garoto e a mãe de modo totalmente diferente. Disso resultará algo. A experiência que temos é que algo mudará depois que falamos sobre isso. Novo subtítulo: O Triângulo Amoroso. Participante inicia. Trata-se de uma mulher que organizava seminários para mim e ficou doente após uma constelação que o parceiro dela fez comigo. Ela não consegue mais exercer o seu trabalho terapêutico. Hellinger, o que ela fazia para você? Participante. Ela organizava seminários de constelações familiares para mim. Hellinger. E então? Participante. Seu marido constelou comigo. Depois disso, ela está totalmente. Hellinger interrompe e diz: Você sabe o que foi ou é um triângulo amoroso? Hellinger, depois de uma longa pausa, diz: Vamos constelar? Hellinger coloca a mulher e o marido, um em frente ao outro. Ele coloca a terapeuta do lado, de forma que estão numa forma de triângulo. A mulher se dirige em direção ao homem e estende-lhe a mão. O homem olha incessantemente para a terapeuta. Então ele vai também em direção à sua mulher e estende a mão em sua direção. Ambos viram-se para a terapeuta e seguram-se por trás um no outro. De vez em quando se olham e sorriem um para o outro. O participante diz: É assim que a mulher queria. Foi isso que surgiu na constelação, mas ela não estava presente. Hellinger então diz: Antes do homem se dirigir à mulher, ele olhava incessantemente para você. Quando você constelou para ele, entrou no relacionamento do casal. Portanto, vou fazer uma afirmação ousada. Você era mãe para ele e a sogra malvada para ela. Participante: Sim, isso me atinge completamente. Ela me fez uma acusação nesse sentido. Hellinger: E com razão. Desculpe. Novo subtítulo: Ajuda estratégica. Participante: Trata-se de uma cliente de 40 anos que trabalha na contabilidade da empresa de seu marido. Ela diz que não tem mais nenhuma confiança no marido. Ela sempre paga o pato pelas coisas que acontecem na empresa. Hellinger: Qual é a solução? Pense um pouco. E a participante diz: Ela para de trabalhar na contabilidade. Hellinger então fala: Essa é a única solução. A questão é: como é que se organiza isso? Ouvi uma vez uma piada que Peter Frankfield contou. Um russo está no avião e ao lado dele está sentado um homem que fala com ele ininterruptamente. O russo fica então com dor de cabeça. Ele diz para o outro: Agora estou com dor de cabeça. O outro para de falar imediatamente. Uma americana está num avião e um homem fala ininterruptamente com ele. Ele diz imediatamente que está com dor de cabeça, mas não está. O outro para de falar imediatamente. Risadas estrondosas ao grupo. Hellinger: Qual é a quinta essência dessa piada? Você percebeu? Participante: E a participante responde: No momento ainda estou no ar, Hellinger. Você vai pensar com ela sob que pretexto ela vai poder desistir de seu trabalho como contabilista, sem que haja realmente um motivo. A participante reflete e acena com a cabeça. Hellinger: Isso é psicoterapia criativa. Com isso, você evita que haja um conflito entre ela e o marido. Ela encontra algo com o qual ele vai ter que concordar, mas é representado, o todo é representado. Se você for representado muito bem,
O oculto transparece um pouco, de forma que, quando ele escutar isso, não poderá dizer nada contra, mas vai saber do que se trata. Contudo, ele não será desmascarado. Participante. Trata-se exatamente disso, Hellinger. O resto agora depende da sua arte, ok? E a participante diz que sim. A alegria, novo subtítulo. Gostaria de falar algo sobre a alegria. Já estou vendo as fisionomias começarem a ficar alegres. Certa vez escrevi um aforismo. O problema é difícil, a solução é alegre. Quando conquistamos essa alegria, ela se expande espontaneamente ao lidarmos com outras pessoas, mesmo que os problemas sejam ainda difíceis. Por que um problema é difícil? É realmente difícil ou é apenas um pequeno obstáculo no caminho que transpomos alegremente? O difícil nasce sobretudo de uma ideia, e ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro e tomamos algo dele, como se pudéssemos e nos fosse permitido fazer isso. Imagine que vocês vão até alguém que diz: agora tomo para mim o que vocês devem carregar. Como vocês se sentirão? Melhor ou pior? Através disso, vocês serão rebaixados. Contudo, se você, como ajudante, disser a um cliente: você está aqui à minha frente e eu vejo o lugar onde você pertence, eu vejo seus pais e seus ancestrais, e o seu destino e sua predestinação, com essa postura eu me recolho um pouco e fico alegre. A alegria é bem leve e tem força, por mais que pareça, enquanto que o difícil é fraco. Novo subtítulo: Ajuda sistêmica. Hellinger se dirige a um participante. Agora vamos continuar com alegria. Do que se trata? Participante. Trata-se de uma criança de criação, um adolescente de 14 anos. Ele está em dúvida se deve procurar sua mãe biológica ou é uma citação dela se deve jogá-lo no lixo. Essa afirmação me atingiu muito. Hellinger pergunta: o que há com o pai dele? Participante. Ele tem um contato esporádico com o pai, mas é um bom contato. Os pais de criação são bem abertos. Fui encarregada pelo juizado de menores para auxiliar e aconselhar os pais de criação na educação do garoto. Hellinger. Por que ele não vai para o pai? Participante. O juizado de menores o tirou dos pais porque a mãe era alcoólatra e o pai violento. Hellinger. Como é o pai agora? E o participante diz: não sei exatamente, apenas sei que os pais de criação possibilitaram contato e ele ocorre, talvez uma vez por mês ou em 2 meses. Então o garoto vê o pai e é tranquilo, como eles relatam. Mas, com relação à mãe, não sei se tenho a coragem de decidir se ele deve visitá-lo ou não, porque a mãe tenta influenciá-lo e fala mal do pai em cartas enquanto o garoto está com ela. Ela também quase não comparecia aos encontros que haviam sido combinados. Hellinger. Se nos deixarmos que isso atue em nós, então o problema está na mãe. Participante. Sim. Ela seria aqui a cliente, diz o Hellinger. E a participante. Penso que sim. Hellinger. Se nós pudermos fazer algo por ela, então ela fará algo pelo garoto. Participante. Vim com o objetivo de poder falar para os pais de criação se podemos encorajar o contato com a mãe ou se é ruim para ele ter esse contato, porque isso o prejudica. Hellinger para o grupo. Agora temos com ele um exemplo de como fomos escolarizados no nosso procedimento. Em contraposição a isso, eu acentuo um outro aspecto. Para o participante, ele diz: podemos esclarecer aqui com este caso. Para o grupo, ele fala: ele tem a ver com os pais de criação. E ele olha para eles. Para o participante, ele fala: e para quem eu olho? Participante.
para o garoto e para a mãe. Hellinger. Eu olho para o sistema todo. Nesse sistema podemos sentir quem precisa de maior ajuda. Esta pessoa recebe o amor em primeiro lugar. E é sempre a pessoa amaldiçoada. Ok? Os dois sorriem um para o outro. Hellinger. Se você agora tomar a mãe em seu coração e observar a coisa novamente, a partir daí, você ficará alegre. Já se pode ver isso em você, participante. Agora é realmente bem diferente. Eu me tornei advogado do garoto e não a vi. Isso é verdade. Hellinger para o grupo. Quando vemos e observamos isso sistematicamente, ficamos de certa forma alegres, porque vemos também onde pode estar a solução. Para o participante, ele diz: Ok, vamos trabalhar então segundo essa visão. Para o participante, ok. Vamos trabalhar então segundo essa visão. Participante, de acordo. Hellinger, então vamos constelar a mãe e ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. A mãe olha para o chão. Hellinger para o participante. Podemos ver imediatamente como ela está presa e na verdade é uma pessoa morta. Coloque uma pessoa deitada, mas sinta-se primeiro é um homem ou uma mulher. O participante escolhe uma mulher e a deita de costas no chão, em frente à mãe. Hellinger para o participante. Eu teria feito exatamente o mesmo. Ele aponta para a mãe. Você vê como ela está tremendo? Agora você começa a sentir compaixão dela. Depois de um tempo, a mãe ajoelha-se perante a pessoa morta. Hellinger para o participante. Agora pode-se perceber que alguém precisa ser acrescentado. Você percebe também ao observar isso? O participante sacode com a cabeça. Hellinger. Agora o movimento não continua. Alguém precisa ser acrescentado. Quem você acha que vou colocar agora? Sinta-se quem deve ser acrescentado agora. Participante. O pai dela. Hellinger. Vou colocar o garoto. Você percebe a diferença na força? Participante. Precisaria mentir. Hellinger. Ok. Estejam simplesmente exercitando. Se o garoto for colocado agora, a mãe vai se sentir indiferente. Hellinger escolhe um representante para o garoto e o coloca na constelação. A mãe fica inquieta. Hellinger para o participante. Coloque-se ao lado da mãe. Hellinger para o representante do garoto. O que mudou para você agora, representante do garoto? Estou mais tocado desde que ele entrou na constelação. Hellinger para o participante. Agora você tem o lugar certo para ele. O participante concorda com a cabeça. Depois de um certo tempo, o garoto vai para junto da mãe. E esta se levanta. Ambos estão diante um do outro e se olham. Quando o garoto se aproximou, o participante se afastou, colocando-se do outro lado. Hellinger para o grupo. Ele não fez de uma forma esplêndida. O garoto se aproxima mais da mãe. Esta coloca o braço ao redor dele. Os dois se abraçam intimamente. Depois de um tempo, o garoto se solta e sorri para ela. Hellinger, eu acho que posso interromper aqui. Para o participante, ele diz, é incrível o efeito que provoca quando a pessoa excluída tem um lugar no coração. Participante, sou assistente social.
Muitas vezes eu me pergunto o que é conveniente para as crianças. O certo é sempre, na verdade, é sempre o que aconteceu. Hellinger, exato. Então o garoto está livre de você e você dele. E isso nos deixa alegres, ok? Foi isso. Esse é um belo trabalho. Hellinger mais uma vez em direção ao grupo. Faz parte das ordens da ajuda. Sobretudo que precisamos considerar que ajudar é sistêmico. Isso significa que o amor que colocamos abarque todo o sistema. Nós imaginamos o sistema e sentimos onde o amor é mais efetivo e necessário. Então nós desprendemos do cliente. Este é o passo mais difícil, que não ficamos presos ao cliente. Na medida em que nos expandimos, ficamos livres internamente. E o cliente também fica liberto de nós, porque ele pode se dirigir a esta pessoa excluída. Novo subtítulo: A postura básica. Ainda gostaria de dizer algo sobre a postura básica. Quando estamos com o cliente, começamos a pensar imediatamente. O que pode ser? Assim que começamos a pensar, entramos num certo campo. Contudo, posso também proceder de uma maneira bem diferente. Embora tenha mostrado muito pouco isso aqui, eu me sento ao lado do cliente e não pergunto nada. Eu espero, também não penso, mas me concentro. Com isso, eu vou para o outro campo. Mergulho, por assim dizer, em um outro campo. E então sinto uma conexão com ele. Agora ele também precisa se concentrar, porque está sentado ao meu lado e não pode fazer nada. De repente, muitas coisas se desprendem dele. Tudo aquilo que ele imaginaria, e ele atinge esse outro nível. Esse nível é o nível da alma ampla ou da grande alma. Eu a denomino assim. É apenas uma denominação, porque não sabemos com exatidão o que ela é. Nesse nível existe uma conexão. Eu sinto o cliente e sinto nesse nível existe uma conexão. Eu sinto o cliente e sinto simultaneamente seus pais e seu destino. E eu respeito isso. Então sinto se ele entra em sintonia comigo ou se posso estar em sintonia com ele. Assim que estou nessa sintonia, sei o que deve ser feito. Algumas vezes é apenas assim. Eu deixo que ele feche os olhos, enquanto estou centrado junto a ele. Começa nele um processo, porque ele já está de repente em um movimento da alma. Algumas vezes tudo ocorre quase por si só, e de repente vê-se ou sente-se que agora está concluído. Então eu lhe pergunto, ok? E ele diz sim. E vai. Não sei o que aconteceu. E também não preciso sabê-lo. Que algo havia entrado em movimento. E isso é o suficiente. Entro nessa postura também quando trabalho de um outro modo. Então faço também perguntas ao outro. Isso não tem importância. Também posso fazer uma constelação familiar. Dessa forma. Uma coisa é bem importante nessa postura, e ela é sem sentimentos. Ela é centrada, dirigida, mas sem sentimentos, ou dizendo de modo mais preciso, sem emoções. Por isso ela é também um ponto de vista dos sentimentos, sem amor, sem compaixão e sem medo. É claro, o maior medo que muitos ajudantes têm é daquilo que os outros vão falar sobre eles. Este é o maior medo. Tão logo sintam esse medo são as crianças e os outros que estão bem distantes. No fundo, não tem nada a dizer, porque não assumem nenhuma responsabilidade. São transformados em pais, com isso renunciam à sua força. Essa dedicação recolhida é o que descrevia antigamente como um metanível, o nível superior. Ele é um sentimento sem emoção, com força pura
separação. Nessa postura pode-se desistir às emoções, pode-se resistir às emoções do outro. Muitas vezes eles vêm como explosões emocionais. Eu permaneço centrado aí, e suas emoções me recosteiam, e isso se torna mais fácil, porque não estou sozinho aí, mas estou simultaneamente conectado com seus pais e com seu destino. Essa postura básica não pode ser ensinada e não pode ser aprendida. Ela é exercitada após termos vivenciado muitas vezes o que acontece. Aqui podemos viver isso juntos. E quando se esteve como representante, muitas vezes nesses movimentos sabemos que se trata de algo totalmente diferente. Dessa forma, crescemos de uma forma boa e que preenche.